Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui com esse novo romper da manhã, né? Dia 8 de agosto, sábado. Já é dia dos pais, todo dia, né? Dia dos pais. E nosso papai perfeito é Deus, não é? Ele nos cura de tudo aquilo que nosso papai daqui da terra, que foi bênção, mas não foi perfeito, não fez. Deus preenche tudo que precisa. Glória a Deus por isso. Queridos, nós vamos meditar nessa manhã no Salmo 48. E nós vamos orar. Esse salmo, vocês vão ver que é um cântico que alguns já conhecem, é um cântico maravilhoso. Eu amo cantar esse salmo. Talvez você não saiba que é o Salmo 48, mas nós vamos orar. Pai, eu te peço teu sangue sobre mim, o sangue de Jesus tem poder de nos purificar, de nos lavar de toda a imundícia. Ó Deus, venha santificar, Senhor, quem está ouvindo, Senhor, quem está querendo realmente buscar a tua face, Senhor, nessa manhã, Senhor. Ah, Senhor, o sol da justiça, que é o Senhor Jesus, venha sobre nós e nos ilumine, Senhor, e tira todas as trevas que existem em nossa vida. Senhor, nós te adoramos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é grande em poder, Senhor. Nós te adoramos e pedimos que o Senhor venha nos abençoar. O teu sangue esteja sobre cada casa, sobre cada um da família, sobre minha vida, cada um da minha família, sobre a igreja de Jesus. Venha nos santificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo diz que ele não tem um contexto histórico, mas diz que muitos que estudiosos da Bíblia diz que ele foi feito quando Josafá, o rei Josafá, em 2 Crônicas 20, ele ficou muito apavorado. E você já se sentiu impotente diante de uma situação? Hoje mesmo eu passei isso. E eu falei, olha o salmo que eu vou dar, a luta que eu tive hoje. Eu precisava fazer algumas coisas e não conseguia, eu me senti impotente. E isso quis me desesperar, porque eu não estava conseguindo resolver. Aí o Senhor falou sobre o Salmo 48 comigo, porque Ele queria não só que eu falasse, mas que eu tivesse a experiência que é verdadeiro, não é? Que é verdadeiro, não foi só no tempo de Josafá, é verdadeiro hoje, é verdadeiro na minha vida e pode ser na sua também, se você permitir buscar. Olha o que diz assim, esse cântico, não sei se vocês lembram, alguns lembram, é grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ai, maravilhoso, né? Então, esse salmo, nós vamos lê-lo e vocês vão ver que preciosidade, que riqueza, não é? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer com alto refúgio. Então, aqui ele está falando da grandeza de Deus, não é? Da grandeza e como ele é digno de ser louvado. E, e no Santo Monte, não é? Que na verdade está falando de Sião, que é Jerusalém, sionismo, o movimento sionista é a volta dos judeus para Jerusalém. Sião é Jerusalém. Então ele está falando que esse monte onde foi feito o templo, não é? Ele é belo e sobranceiro, sobranceiro é forte para o infortúnio, é inabalável, não é? Sobranceiro. E é a alegria de toda a terra. Quando fala sobre a cidade de Jerusalém, está falando da Jerusalém hoje e da Jerusalém celestial. E sempre quando fala da Jerusalém, fala de Jerusalém, fala do lado norte. Outros salmos falam do lado norte do universo que Deus habita, e é onde está aquele buraco negro que nenhum cientista consegue penetrar. Então, é onde fica a cidade que vai descer do céu adornada, não é? Para Jerusalém. E é a cidade de Jerusalém. Ela é o centro da terra, Jerusalém.
E aqui está dizendo que Deus se faz conhecer como alto refúgio, um alto esconderijo, uma proteção maravilhosa, não é? E foi o que Josafá sentiu, porque ele falou assim: eu estou perdido, porque os reis, vários reis, agora nós vamos ver aqui, no versículo 4, por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se, quer dizer, se levantaram para atacar Jerusalém, né, para atacar o, o rei Josafá. E olha o que aconteceu, bastou-lhes vê-lo, quer dizer, os reis, quando viram né, quem estava ali, se espantaram, tomaram de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com um vento oriental destruísse as naus de Tarsis. Então, ele compara aqui os reis de Moabe, no segundo Crônicas, a gente fala que os reis de Moabe e os reis de Amon se levantaram contra Israel, né, contra o reino de Judá e contra Jerusalém e contra Josafá e quiseram lutar contra ele. Josafá se assustou e se sentiu impotente e ele se prostrou diante de Deus e falou assim: Senhor, o que que nós vamos fazer? Então, tem situações que nós ficamos muitas, não tem situações, são muitas. Senhor, o que que nós vamos fazer? Nós não conseguimos resolver isso, mas o Senhor pode. Josafá confiou em Deus e olha, e disse que o Senhor falou: olha o que vai acontecer, porque eles nem tiraram espada nem nada, o Senhor mandou um vento que eles, é o que está aqui, o terror os venceu e sentiram dores como de parturientes. E Josafá ganhou a guerra. Aí os levitas levantaram e cantaram louvores a Deus. Porque quando a gente vê, né, como é grande o Senhor e digno de ser louvado, então os levitas, os filhos de Coré, levantavam e cantavam com muita força e adoravam a Deus. E eu também pude adorar Deus, porque diariamente eu reconheço que sem Ele eu não posso fazer nada, não é? Eu não sei se você entende isso. Em João 15, versículo 5, fala assim, Jesus falou, sem mim você não consegue fazer nada. E é verdade, porque a pessoa que não conhece a Jesus ainda se sente impotente e fica muito desesperada. Nós temos esse grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória a Deus. Então, aqui fala, como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor, Jerusalém, dos exércitos na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Por quê? Porque é a Jerusalém física hoje, por isso que tantas guerras e tantas lutas para ganhá-la. Todas as promessas da Bíblia falam sobre Jerusalém. Então, por isso que o inimigo tem tanta fúria de destruí-la, porque para que as promessas não se cumpram, só que Deus, ele zela pela sua palavra para cumprir. E aqui está dizendo que pensamos, ó Deus, na tua. E aqui estabelece Jerusalém para sempre, isso é verdade. E pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Então não vai ser só em Jerusalém. Todos os confins da terra vão adorá-lo, como diz em Apocalipse, né? Todo joelho se dobrará, né? E confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo aqueles que o negaram, que não creram, vão fazer isso. Como Josafá também fez, se prostrar. E hoje durante o dia eu precisei me prostrar diante de Deus, porque eu sabia que não tinha força e nem para resolver, mas que Deus tinha esse grande é o Senhor e digno de ser louvado, aleluia. Então aqui continua e fala assim que a tua destra cheia de justiça, alegre-se o monte Sião, exulte as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, a Jerusalém, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes. As torres, toda cidade que tem muro tem torres, que são os lugares que vigiam. Então, na cidade há muitas torres, e nós precisamos também
ter essas torres de vigia. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai contra o inimigo, não é vigiar o outro, vigiar contra o inimigo, contra a sua vida, não é? Quando você se sente impotente, o que que você faz, não é? Você vai correr nos braços de Deus, é o único que pode tirar disso. Isso é certeza. E notai bem os seus baluartes, que é a fortaleza, uma fortaleza segura, e observai os seus palácios para narrar as gerações vindouras. Então, todas essas experiências, meus filhos viram muitas coisas que Deus fez. Eles ficavam assim assustados, não é? Porque realmente a presença de Deus traz o sobrenatural e traz assim os livramentos. Então, nós precisamos contar narrar as gerações vindouras que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Agora, para fechar o salmo que eu amei, porque sempre os salmos falam de aliança. A aliança não se move segundo as circunstâncias. Então, um dia eu estou com a aliança com Deus, outro dia eu vou lá para o mundo. Não existe isso. A aliança é para sempre. Igual meu esposo não está bem, eu vou continuar fiel a ele. Quem não consegue ser fiel ao Senhor, não consegue ser fiel também em seu casamento, não é? Então ele fala assim, que eu para narrar as gerações vindouras que este é Deus. Olha, que este é Deus e não há nenhum outro. O nosso Deus para todos sempre, não é um dia sim, um dia não, uma hora sim, outra não. Ele será nosso guia até a morte. Então, essa aliança que nós temos, enquanto nós estivermos aqui, porque depois nós vamos estar eternamente, né, com Ele, assim, face a face, veremos como Ele é. Mas olha só, que este é Deus, eu vou contar para as minhas gerações. O nosso Deus o nosso Deus para todo o sempre, não de vez em quando, não quando eu quero, não quando eu estou feliz, não quando tudo vai bem, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Então, não tem o que possa tirar-nos da presença dele. Eu, quando tinha 15 anos, me converti, eu sabia que o único que podia me tirar de tantas forças espirituais do mal que tinha na minha casa era Jesus. Eu tinha convicção disso, eu tinha convicção. E realmente ele me tirou de todas assim, as coisas que assim, minha família se envolvia. E eu louvei a Deus porque minha mãe foi salva, meu pai, não é? A família ouviu o Evangelho, o poder do grande Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Queridos, você já se sentiu impotente? Então, a minha pergunta é: a sua aliança variou com Deus porque você passou uma tribulação, uma aflição e se sentiu assim, assim, o que eu vou fazer? Lá em 2 Crônicas é bom você ler, você vai ver como Josafá buscou o Senhor e se prostrou, e Deus deu o livramento. Então, quando nós buscamos a Deus, não tem como Ele não nos dar o livramento. E nessa manhã eu deixo essa palavra para mim e para você, para nossa casa, que quando nós nos sentimos assim impotentes diante do inimigo, das coisas que se levantam contra a nossa vida, nós podemos buscar a Deus. E certamente o livramento vem de um modo assombrosamente maravilhoso. Um beijo grande, o Senhor Jesus traga essa revelação para você e para sua casa, a proteção de Deus e também a bênção do Senhor esteja sobre vocês e sobre mim, que eu preciso muito. Um beijo grande, a paz.